Na Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta da Maria Raquel de por que o ateísmo é tão comum nas universidades. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é ateísmo, porque a maior parte das pessoas fica num conceito de ateísmo que é etimológico, ou seja, o significado da palavra. Ateísmo quer dizer não Deus. Então, um ateu é uma pessoa que diz que Deus não existe. Mas, se nós formos ver no Catecismo da Igreja Católica, no número 2123 e seguintes, nós iremos ver que, na realidade, o ateísmo é um fenômeno muito complexo, é um fenômeno que tem várias facetas e que esta definição etimológica ela não é suficiente. Mas, se nós formos coligir, recolher todos os tipos de ateísmos, nós iremos ver que eles terminam numa atitude fundamental. E a atitude fundamental do ateísmo é a seguinte, que o homem se declara autônomo. E, para que haja autonomia do ser humano, eu preciso afastar completamente que haja uma outra divindade. Por que eu uso a palavra outra divindade? Porque, na realidade, não existe ateísmo. O que existe é idolatria, ou seja, o homem que se autodiviniza e se coloca no lugar de Deus. Seja o homem individual, seja a coletividade do ser humano que começa a determinar o que é certo e o que é errado. Vejam, muitas pessoas acham que Deus é uma realidade irrelevante para as nossas vidas, né? Que Deus seria algo que não muda o nosso dia a dia, uma ideia que com ou sem a qual o mundo continua tal e qual. Mas isso não é verdadeiro. Pense comigo, se existe um Deus, eu não me pertenço. Se existe um Deus, eu sou para Ele. Se Ele é o meu Criador, eu sou a criatura. Ele é o oleiro, eu sou o barro. Eu devo me deixar modelar por Ele. Eu que devo mudar e me adequar ao seu projeto, me adequar ao seu plano de Criador. Portanto, isso muda a minha vida completamente. Ora, o que é que nós vemos na realidade, na prática das nossas universidades no dia a dia? O que nós vemos é que o momento de entrada na universidade é o momento em que as pessoas começam a conhecer um liberalismo moral muito grande. Isso não é simplesmente uma ideia minha, isso é uma realidade que pode ser constatada estatisticamente. O público universitário, moralmente, é muito mais liberal do que as pessoas que não são do ambiente universitário. E é este liberalismo moral que termina fazendo com que tantos jovens deslizem na direção do ateísmo. O caminho é muito simples. O jovem começa a pecar, seja por ir às baladas, seja por pecados sexuais, seja por qualquer tipo de transgressão. O jovem transgride. E é evidente, aquilo para um jovem que está entrando no mundo universitário, que talvez carregue consigo algumas noções religiosas trazidas da família, aquilo causa um conflito interno. Mas eis que então o professorado da universidade ou até os próprios colegas vêm com a solução mágica. Por que é que você está com esses dramas interiores? Tudo é tão relativo. O certo e o errado somos nós quem determinamos. E então a pessoa é introduzida no relativismo moral. O relativismo moral que diz o seguinte: para mim existe um certo e um errado, para outra pessoa existe outro certo e outro errado. E se você diz que existe algo que é objetivamente certo e objetivamente errado, você é um ditador.
Você é uma pessoa que está impondo a sua moralidade aos outros. Você é um imperialista moral. É esse fenômeno que o nosso Papa Emérito Bento XVI chamava de ditadura do relativismo. Vejam então que o homem toma o lugar de Deus. Nós vemos que, nesse sentido, o campus universitário torna-se uma espécie de lugar onde o homem colhe o fruto da árvore proibida, da árvore do bem e do mal. E torna-se um homem para além do bem e do mal. Ou seja, uma independência total, onde eu agora sou Deus. Eu determino o bem, eu determino o mal. Não posso suportar que exista um Criador, porque sou eu quem irei criar o bem e o mal. Aqui, o filósofo Friedrich Nietzsche, um filósofo ateu que morreu no ano de 1900, é o porta-voz de toda esta realidade que nós vemos em nossas universidades. No seu famoso livro Assim Falava Zaratustra, num capítulo chamado Ilhas Bem-Aventuradas, Nietzsche diz o seguinte aforisma: meus irmãos, eu irei abrir-vos claramente a minha consciência. Se existissem deuses, como suportaria eu não ser um deus? Logo, os deuses não existem. Vejam que este raciocínio de Nietzsche não é um raciocínio científico, é uma falácia total. É algo que não se sustenta cientificamente, mas que é bastante convincente interiormente para pessoas que vivem o drama de sua consciência. Eu vivo na imoralidade. A minha consciência me acusa e diz: Deus não quer isto. Como resolver? Ao invés de ir para o confessionário, pedir perdão e fazer um novo propósito de emendar a minha vida, é muito mais fácil, com uma canetada, tirar Deus da lista. Assim, se a minha consciência me acusa, isso é porque eu recebi uma formação quadrada, conservadora e ultrapassada. Nós estamos nos tempos modernos. Nós sabemos muito bem que aquilo era o pecado antigamente, mas as coisas mudam. Cada geração e cada época determina aquilo que é pecado, que é bem ou que é mal. Ou melhor ainda, cada pessoa pode determinar o que é bem e o que é mal. E sendo assim, nós somos deuses. Nós nos colocamos no lugar de Deus. Por isso, na nossa universidade, o que nós temos não é um crescente ateísmo, mas uma crescente idolatria. É o ser humano que se colocou no lugar de Deus. E já que esta atitude idolátrica é bastante incômoda interiormente, então é melhor eu criar uma farsa e fazer de conta que Deus não existe, porque assim Ele não irá me incomodar. Na realidade, então, as nossas universidades são especialistas em, no seu ambiente universitário, amordaçar a voz da consciência dos nossos jovens. Ali, então, entra-se mais do que num ateísmo, numa realidade chamada ditadura do relativismo. Liberdade do homem, na verdade, não é a liberdade de estar longe de Deus. Por quê? Porque nós vemos que quando as pessoas caem nesta ditadura do relativismo, elas se tornam tristes escravas de criaturas muito inferiores. Basta olhar para o nosso ambiente universitário, não podemos dizer que os nossos jovens universitários sejam homens e mulheres livres. São, sim, homens e mulheres escravos do pecado. É interessante nós recordarmos isso, que a virtude não vicia. Você não pode dizer que uma pessoa é viciada na generosidade. Você pode dizer que ela tem o vício da avareza. Você não pode dizer que uma pessoa é viciada na castidade. Você pode dizer que ela tem o vício da luxúria, do sexo desregrado. Você não pode dizer que uma pessoa é viciada na sobriedade.
mas ela tem o vício da droga, do álcool e de tantas coisas. O homem, querendo se libertar de Deus, se escravizou e desceu abaixo da sua própria natureza. Deus não dificulta a nossa autonomia, mas na verdade nos liberta. Essa é a verdade com V maiúsculo, a verdade que é Deus nos liberta. E por isso nosso Senhor disse, a verdade vos libertará. Os ambientes universitários deveriam ser ambientes em que se busca a verdade. Se buscarmos a verdade com V maiúsculo, ela nos libertará e fará de nós pessoas que realmente estão a serviço do conhecimento e da ciência. Esta deveria ser a vocação de todo universitário.